Fala, rapaziada, vem comigo para a gente falar um pouco do processo licitatório, desde o início até a chegada do edital, que é quando nós damos o quê? Publicidade, é quando nós de fato convidamos os interessados a licitar conosco. O que é licitação? Eu não sou professor de direito administrativo. Vamos mais uma vez falar sobre a ótica de engenharia, serviços, obras aqui da nossa área, da parte de gestão e fiscalização de obras até o nosso famigerado edital. É isso que nós veremos. Veja, revisão, recapitulando com vocês, uma obra pública é toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público, que pode ser realizada, veja bem, direta ou indiretamente. Então eu posso fazer uma obra sem licitação? Pode. Por quê? Existem órgãos ali, principalmente municípios, que teve concurso para pedreiro, para servente, para carpinteiro. Então, ele pode executar através da própria administração, por meios próprios. É usual isso? Não muito, mas a execução de obras e serviços, pequenas atividades, por exemplo, reparo ali na guia do meio-fio, eu posso fazer com a própria administração. Pintar faixas, por exemplo, feito com, às vezes, o pintor ali concursado da prefeitura. Então eu estou executando um serviço de engenharia, serviço comum, por meios próprios. Obviamente tem que ser supervisionado por arquiteto ou engenheiro, porque são atividades muitas vezes privativas. Mas é muito comum, e hoje cada vez se tornando mais, a execução indireta através de contratação de terceiros. E aqui sim, quando a execução é indireta, eu posso fazê-la através de licitação para selecionar um profissional apto a contratar com a administração, mas posso também fazer contratação direta. Veja, aqui é uma execução indireta por meio de contratação direta, onde eu vou no mercado e falo o seguinte: eu quero você, vou contratar com você, ao invés de abrir um processo licitatório. Isso é possível? Isso é possível em alguns casos, não é a regra, é a exceção. Veja, contratação direta. Nós temos 3 tipos de contratação direta. Por licitação inexigível, onde há inviabilidade de competição. Então, se eu não posso competir, se não há competição, se eu tenho, por exemplo, um fornecedor exclusivo, não pode ele competir com alguém. Então, é inviável a competição. Licitação dispensável. Aqui a lei autoriza. Olha, você pode não licitar, licita se quiser. Mas agora eu vou te falar uma lista de coisas que você pode dispensar a licitação e somente quando se enquadrar em uma delas, dentro desse rol. Tá ok? Aqui o ato é discricionário, eu posso ou não licitar. Vamos lá, dispensada, aí eu dispenso a licitação, ou seja, aqui eu não exijo, aqui eu posso ou não fazer, aqui eu não faço. Aqui é determinado não licitar para esses casos de alienação de bens com regras muito específicas, inclusive na modalidade leilão, no critério maior lance, tá? Isso daqui é algo que sai do nosso escopo. Nós trabalharemos na contratação por meio de licitação, tá? Mas os casos aqui de inexigível, por exemplo, só é ele que me fornece este tipo de equipamento, só existe um fornecedor, só existe um representante exclusivo para este artista e eu preciso contratá-lo. Ora, aqui eu agora quero credenciar todos os laboratórios que aceitarem essas condições e aí quem quiser depois faz o exame lá, esse cara é credenciado comigo. Aquisição de imóvel, eu quero ampliar a prefeitura e tem só um imóvel, ali um lote vazio do lado da prefeitura e eu quero ampliar. Como é que eu vou ampliar a prefeitura comprando outro lote? Então esse agora é inexigível licitar, porque está condicionado pelo local. Serviço técnico especializado, de notória especialização. Como é que eu vou comparar o trabalho de Oscar Niemeyer para um projeto de Brasília, por exemplo, para o Senado? Notória especialização, alguém consagrado já pelo seu trabalho, pela sua especialização, e não dá para atribuir ali comparações diretas, só para se ter uma ideia dos casos onde é possível contratar diretamente sem meio de licitação. Então aqui é uma execução indireta, não é a administração que faz, mas por meio de contratação direta. Agora aqui é a licitação dispensável, que foi a única que faltou. Posso ou não licitar? É um rol taxativo, tem ali a lista de todos. E eu vou te dizer, são muitos
Muitos. Quais são os principais para questões de prova? Quando a gente tem baixo valor, as famosas DL, né? Dispensa de licitação em função do valor. Se eu tenho obra ou serviço de engenharia que não gasta, não chega ao valor de 100 mil, e eu coloco esse asterisco porque esse valor é anualmente atualizado e vai ser todo ano atualizado. Então já não é mais 100 mil todo 1º de janeiro, ele muda. Mas se eu tenho uma obra de até 100 mil reais, eu posso não licitar, é dispensável. Se eu quiser licitar, eu licito, mas eu posso não licitar. Por quê? Porque você já viu, o molho sai mais caro que o peixe? Num projeto básico, num procedimento licitatório, eu tenho consultoria jurídica, eu tenho uma série de servidores com horas de trabalho montando processo administrativo, processo de licitação, certame licitatório, tenho que ter o pregoeiro, se for pregão, tenho que ter a comissão de contratação ou o responsável, né, pela contratação, pela todo o certame. Tudo isso fica mais caro muitas vezes do que a própria contratação, ou seja, estima-se aí, já vi trabalhos de a ordem de 40, 30, 20 mil reais, que é o preço de se montar um processo licitatório. Imagina se eu vou trocar uma porta, muitas vezes, em função do preço, eu dispenso a licitação, porque o molho não pode sair mais caro que o peixe, e assim, para serviços e obras de engenharia, 100 mil reais, para outros serviços, 50 mil. Mais uns casos de licitação deserta, dispensa por conta de situações graves, dispensas por emergência ou calamidade pública, onde aqui não tem tempo de licitar, está autorizado dispensar a licitação. Cuidado, todos esses itens têm regulamentos muito específicos. Estou dando uma maneira geral aqui com vocês. Em regra, eu já disse, regra é licitar. Se a regra é licitar, eu estou falando quando a administração pública vai fazer de forma indireta através da contratação de terceiros. E se a regra é licitar, dentro da licitação eu tenho uma regra, que é seguir o rito procedimental comum, que é seguir o rito para essas duas modalidades. Pregão e concorrência são as mais amplamente difundidas. Você provavelmente vai trabalhar com licitação aí por anos e só vai ver ou pregão ou concorrência. E aí, dentro das fases do processo, eu tenho fase preparatória, fase interna, onde a gente elabora todos os documentos, ETP, termo de referência, projeto básico, divulgamos o edital, marcamos uma data para a abertura das propostas e para a sequência de lances, se for o caso, se nós fizermos uma disputa aberta, onde os licitantes podem dar lances. Depois a gente julga essas propostas. Então vem a proposta, a gente vê se está adequada, né? Se os itens ali estão corretos, se não há nenhuma inconformidade. Ranqueamos essas propostas e se for o critério de menor preço, obviamente classificamos o menor preço ali que atende às necessidades da administração. Fica em primeiro e eu parto para habilitação, ou seja, quero ver se você de fato, empreiteiro, tem condições, tem know-how, tem capacidade de executar. Muitas vezes isso se determina através de habilitação. Você tem que ter executado até 50%, por exemplo, de reformas em escolas, porque eu estou contratando uma reforma de escola. Então, a minha área é 1.000 metros quadrados, eu falo que você tem que ter tido até 500 metros quadrados já de CAT, né, de acervo técnico, para poder concorrer. Então, eu estou habilitado a prestar serviço. Tem engenheiro civil? Eu tenho elétrica lá, eu tenho que mexer na cabine primária. Você tem no seu quadro engenheiro eletricista? Podem ser exigências que estarão aqui na fase de habilitação. Se ele cair, a gente tem que recorrer ao segundo colocado. Abrimos uma fase única de recursos, né, contra propostas e contra a habilitação. E por último, homologamos o certame, onde de fato a gente chancela que todo o procedimento seguiu as leis, seguiu as normativas e que nós podemos agora contratar com aqui tem a adjudicação, né, falar quem ganha e homologar o certame. E a gente então entrega esse objeto para ser executado, aquele escopo para ser executado. De maneira geral aqui, nós temos nesse manual do TCU, a fase aqui mostrando fase preliminar, onde a gente tem toda a fase interna, programa de necessidades do órgão, estudo de viabilidade, o anteprojeto. Vim aqui para a fase interna, projeto básico, projeto executivo, ou termo de referência, se for o caso. Recursos, se a gente tem recurso orçamentário previsto, né, para a execução desse serviço, montamos o edital de licitação. Aqui agora a gente vai a público e publica esse edital, montamos a comissão de licitação,
recebemos as propostas no dia adequado, e aí os procedimentos da licitação que a gente viu no rito procedimental ali comum. Depois entra a fase contratual. Então aqui acaba a licitação, mas a nossa lei é de licitação e contratos. Então começa a fase contratual, onde entra a gestão e fiscalização da obra até o recebimento. Depois do recebimento, uma fase posterior de operação e manutenção, se for um bem público, por exemplo, aqui, se não for um serviço, né? Às vezes a gente tem ali contratação de serviços de tecnologia da informação, por exemplo, que não seja uma obra e a operação pode ficar por conta da contratada ou entregue para a administração pública. Se for uma compra de um bem, por exemplo, compra de canetas, aí não tem operação e manutenção. Se for uma obra, tem que ter operação e manutenção, manual do usuário, a gente tem que seguir para garantir que nós possamos, caso tenha algum problema, acionar a garantia da obra, coisas que nós veremos ao longo do curso. Atenção aqui nesta parte do edital de licitação, porque esse documento traz informações extremamente importantes para nós, tá? É onde se define as regras do jogo, é onde a lei da licitação fica consolidada, fica escrita. O artigo 25 diz o seguinte: o edital deverá conter o objeto da licitação e, é óbvio, o objeto, aquilo que eu quero contratar, mas as regras relativas à convocação, ao julgamento da proposta, à habilitação das propostas, os recursos, penalidades, fiscalização, gestão, até a entrega e as condições de pagamento. Ou seja, tudo isso que vai acontecer em fases posteriores, inclusive a contratação tem que estar previsto no edital. E todos os elementos do edital que compõem ali, né, o termo de referência ou o projeto básico, com a minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projetos, anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico. Ou seja, eu tenho que disponibilizar isso para todo mundo que tenha interesse. Eu não posso fazer distinção entre licitantes. Eu não posso só mandar para o meu amigo. Tem que mandar para todo mundo. E aí, todo mundo possa ter acesso na mesma data. Não posso antecipar isso para ninguém, porque você configuraria vantagem. Todo mundo possa ter acesso sem ter que se identificar, sem ter que fazer algum registro. Então disponibiliza ali no site eletrônico, no sítio eletrônico. Muito importante, além daquilo que nós vimos para os editais, é extremamente importante que o edital possa conter ali, ou na verdade, em casos é obrigatório, a matriz de risco, que antes a gente não tinha isso na 8666, na 14136 agora, se preocupa muito com o risco das contratações, né? E quando se fala do risco, do efeito da incerteza ali ao longo do prazo, ao longo do tempo, se a gente falar de uma obra muito grande, por exemplo, obras, serviços de grande vulto, que superam 200 milhões de reais em orçamento estimado, nós temos que fazer o seguinte: analisar quais são os riscos, e aqui a gente tem uma matriz de risco, aqui neste caso, uma matriz 5x5, com pesos atribuídos, tá? E aí posso fazer uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, qual que seja o tamanho dessa matriz. Geralmente nós temos aqui probabilidade e consequência, onde aqui são eventos menos danosos ou mais raros, até aqui eventos de proporções catastróficas. Ela cresce nesse sentido aqui da minha setinha, um evento que é quase certo de proporções catastróficas. Não basta se fazer o estudo de risco. Aqui agora, para os casos de obras de grande vulto, ou contratação integrada ou semi-integrada, que é aquela que a contratada faz projeto básico na semi-integrada e o executivo, desculpa, projeto básico e executivo na integrada, e só o executivo na semi-integrada, nestes casos aqui, quando eu contratar dessa forma, ou obra de grande vulto, eu tenho que fazer a matriz de alocação de risco. Então aqui é a matriz de risco, aqui é uma matriz de risco também, mas com o quê? Com a alocação. Então eu identifico o risco, eu descrevo o risco, eu vejo o que pode ser feito para mitigar o risco, amenizar o risco ou eliminar o risco. E neste caso, atribuo, aloco. De quem é isso? Se tiver um erro no projeto, quem que vai se responsabilizar? A administração, se o erro é no projeto básico, ou a empreiteira? Opa, tem cara de que aqui tem que ser a administração, tá ok? Então nós carregaremos de arcar com os prejuízos de uma eventual alteração no projeto. Ah, mas uma contratação que
por exemplo, faltou cimento na cidade de Mantena. Cara, falta de insumo, eu não quero me responsabilizar, você que contratou comigo. Então, se faltar algum insumo, a gente tem, a não ser que seja um fato aí superveniente, mas do dia a dia, por exemplo, chuva de até tantos milímetros, ou índice pluviométrico de até tantos milímetros, fica a cargo de quem? Da contratada. E eu não quero nem saber, a administração se livra disso. Acima de índice pluviométrico X naquele mês, nós faremos o quê? Responsabilização de ambos. Eu vou te pagar um pouco mais para você executar o serviço pelos dias que você faltou. Enfim, matriz de risco com alocação de risco nestes casos de computação semi-integrada, integrada, ou aqui nos casos de obras de grande vulto, acima de 200 milhões. Quando se fala nisso, preste atenção. Vamos entender o que o edital tem que trazer além dessas coisas de matriz de risco que eu falei e dos documentos que elaborarão a licitação. Precisamos definir modalidade. Dentro de modalidade, as duas mais comuns, pregão e concorrência. O pregão aqui é o obrigatório para a aquisição de bens e serviços, e o critério de julgamento, eu posso julgar a proposta ou menor preço ou maior desconto. Ambos caem no mesmo quadro, que é o menor dispêndio da administração financeira. Eu vou gastar menos, seja por maior desconto, que é em percentual, seja por menor preço. Concorrência agora, utilizada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Então, se um bem é especial, vai por concorrência. Se é uma obra, vai por concorrência. Se é um serviço especial de engenharia, vai por concorrência. Agora, se é um serviço comum de engenharia, a regra é que se adote a possibilidade de pregão, embora o texto da 14133 fale que é cabível também a modalidade de concorrência. Concurso para trabalho técnico, científico, artístico, leilão para alienar, vender bens imóveis ou móveis inservíveis, diálogo competitivo, onde nós vamos desenvolver uma alternativa que ainda não existe, que ela nem sabe. A administração pública não tem condições de montar o projeto básico ou o termo de referência, porque ela desconhece, ela nem tem a solução. Vamos discutir com o mercado num diálogo competitivo e depois a gente abre uma segunda rodada de propostas. Esse é o diálogo competitivo. Nestes casos aqui, eu disse pregão obrigatório para serviço comum e concorrência são os dois que nós mais utilizamos. O artigo 29 diz, o pregão não se aplica a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto serviços de engenharia que trata a linha A, que fala de serviço comum. Então, o pregão não se aplica a serviços técnicos, serviços especializados, com exceção dos serviços comuns de engenharia. Tá aí o destaque para vocês. Critério de julgamento, então eu falei da modalidade. Como é que é a modalidade? É o rito, tudo que vai ter que ser seguido para licitar. Agora, o critério de julgamento é como é que eu vou julgar as propostas. Chegarão várias propostas e eu vou julgar. Te digo, 90%, 99%, julgamento menor preço, porque ninguém quer problema com tribunais de contas. Por que você escolheu técnica? Quem é que vai julgar? Qual é a subjetividade do julgamento? Então aqui, meu amigo, você vai ver que os órgãos optam sempre ou quase sempre pelo menor preço, que é o menor valor literal expresso, é o valor mais barato. Mas posso ter também esse valor, esse menor dispêndio obtido de forma indireta através do quê? Através do maior desconto, que geralmente em forma de um percentual sobre um valor de referência. Além disso, temos melhor técnica, falamos aqui, melhor técnica ou conteúdo artístico, só para propostas ali técnicas e artísticas. Técnica e preço, onde eu tenho uma ponderação de notas, tantos por cento do peso para técnica, tantos por cento do peso para preço. Maior lance, esse aqui agora quando eu quero alienar, né? Fica ligado à modalidade de leilão, porque agora aqui eu não estou contratando serviço, eu estou vendendo, e aí eu tenho que obter novamente melhor vantagem. No caso de vender, é quem der o maior lance, e deve ser pela modalidade leilão. E o maior retorno econômico aqui nos contratos de eficiência, né, que geram maior economia. São os últimos contratos aqui de eficiência. Falei disso, da forma de julgamento, mas eu preciso saber e definir também no edital o quê? Qual é o modo de disputa? Aberto? Modo de disputa fechado?
aberto fechado ou fechado aberto. Meu Deus, o que é isso? O aberto, gente, é aquele método onde a gente dá lances. No leilão, os lances são cada vez maiores. No pregão, os lances são cada vez menores. Eu defino um espaçamento mínimo, os lances serão alternados e com desconto de pelo menos R$1.000. Então, um lance de 50, outro de 49, de 48, e as pessoas vão no modo de disputa aberto. Modo de disputa fechado, eu entrego o meu envelope. No caso, quando a gente tinha as licitações presenciais, né? Mas agora ele envia uma proposta e na data certa, horário certo, vão ser abertas as propostas. Então é um modo fechado, não tem a disputa, os lances. E daí nós temos aberto, fechado, fechado, aberto. Aberto, fechado. Vamos a grosso modo entender para que você entenda. Primeiro, eu dou os lances e a gente vai disputando os lances. A partir de um certo tempo ali, o portal fecha e pega os melhores colocados e agora eles têm a opção de dar lances fechados. Então, digamos que a gente tinha 10 pessoas participando, no finalzinho ali, a gente foi brigando, no final o portal travou, pegou as 3 melhores e levou. Agora cada um dê o seu melhor lance, é fechado, não vai ter mais disputa. No caso de fechado aberto, primeiro todo mundo dá o lance, eu pego só os melhores e aí esses só os melhores entram na segunda fase, que é a fase de disputas. Veja que nós temos aqui uma sequência de formas ali de disputa que, obviamente, existem as regulamentações e existe também as vedações que a licitação traz. Olha, a utilização isolada do modo fechado é vedada quando adotamos o critério de menor preço ou de maior desconto. O que eu quero falar? Se é o maior preço ou menor desconto, eu não posso fazer que o cara dê só um envelope, eu tenho que deixar o pessoal brigar. Isso é péssimo para quem fiscaliza, para quem faz gestão de obra, porque as empresas se esguelam, se matam e jogam os preços lá embaixo, e a gente vai falar de inexecuibilidade das propostas, mas depois tem que cumprir. E aí o fiscal fica numa situação complicada, e a empresa muito mais, né? Empresa muito mais com grande chance de largar a obra. E outra aqui, observação na parágrafo 2º aqui, que é a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando o critério de julgamento for técnica e preço. Ou seja, se tem alguma técnica associada, eu não quero que vocês dois, ou vocês aí, fiquem brigando pelo menor preço. Eu preciso vedar, então, este modo de disputa aberto. Não fala sobre o fechado, sim sobre o aberto. Entenderam? Basicamente, eu preciso definir o modo de disputa, a maioria das vezes vai ser este carinha aqui, aberto. Regime de execução. Agora, eu estou falando do regime de execução que se aplica a obras e serviços de engenharia. Então, se for uma compra, não tem regime de execução. O máximo que eu vou ter lá é como é que vai ser entregue, em quantas parcelas e pronto. Agora, quando a gente fala de obra, a gente tem que definir como é que eu vou executar, qual é o regime de execução desse serviço lá no campo. E é esse o regime que o fiscal e que o gestor do contrato vão ter que se apegar e seguir as regras daquele regimento. São eles: foco para 2, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global. Vou falar primeiro desses dois que são os mais comuns da engenharia. Empreitada por preço unitário, eu defino um preço certo para uma unidade determinada. O que é isso? É um preço certo, por exemplo, por metro quadrado. Olha, eu vou te pagar R$10 por metro quadrado de alvenaria. Olha, eu vou te pagar R$1 milhão por quilômetro executado de rodovia. E aí por diante, eu defini o preço e defini a unidade que aquele serviço será medido. Empreitada por preço global. Aqui a contratação é da execução da obra ou do serviço como um todo, por preço certo e total. Olha, para executar isso aqui tudo, eu te cobro X. É a famosa empreitada que a gente conhece nos contratos pessoais ali, que a gente faz numa reforminha de casa, numa contrato de pintura, de elétrica. Eu falo, cara, olha, quero fazer isso, isso, isso e isso. Defino o meu escopo, coloco os limites. Ok, te cobro tanto. Ah, se precisou gastar mais, se precisou gastar um pouco menos, este é o preço fechado. Se ele economizou, ele lucra mais. Se ele, porventura, se descuidou, vai lucrar menos ou até ter prejuízo. Então, cuidado, esses são os dois regimes, cada um segue uma fiscalização diferente. Por preço unitário, a fiscalização tem que ser mais incisiva, mais presente, porque ela tem que aferir as quantidades de maneira certa para liberar os pagamentos. Então, muito preciso. Muito embora, no preço unitário, por que a gente adota geralmente ele? Porque a gente não tem certeza da
quantidades, dos quantitativos, daquilo que nós de fato executaremos em obra. Já no empreitado por preço global, se eu já tenho um escopo muito definido, muito redondo, inclusive se eu muitas vezes já executei aquele mesmo serviço, eu já sei que as unidades estão bem definidas, o projeto está bem elaborado, o projeto executivo está redondo, então eu posso licitar por preço global. E aí eu faço grandes marcos, né, de etapas ali por mês ou por etapas da obra, e os pagamentos serão feitos quando essas etapas, esses marcos, forem atingidos. Isso desonera a fiscalização, porque eu não preciso ir todo dia ali, porque eu não estou precisando quantificar. Ah, botou 3 tomadas, botou 8 lâmpadas, fez 8 metros quadrados de alvenaria. Não, eu já fechei, eu já defini o que ele vai ter que me entregar, eu só vou lá e monitoro a execução, se segue a qualidade e os parâmetros exigidos no caderno de encargos. Beleza? Então isso desonera um pouco a fiscalização, mas tem suas desvantagens em termos de aditivos, em termos de modificação de projeto, limitações. Tá ok? Bom, além disso, vamos que vamos, empreitada integral, onde a totalidade das etapas da obra, né, serviços e instalações necessárias ficam todos pelo contratado, ele me entrega, além da obra, né, já todos os testes, todos os serviços para entrar em execução. É como me entregar não só uma obra de um hospital, não só uma obra de uma escola, mas obra com as cadeiras, com a elétrica pronta, tudo pronto para funcionar e entrar em operação. É o turnkey que a gente fala, né? Já entrega as chaves, já pode cortar as fitas, já faz a inauguração. Contratação por tarefa. Pequenas atividades, gente, pequenos trabalhos muito pequenos, com preço certo ali, pode ter ou não o material. Ah, vai rejuntar um banheiro. Pô, contratação por tarefas. Serviço muito pequeno, simples, com ou sem material. Contratação integrada. Aí a gente tem aqui desenvolvimento de projeto básico e executivo por conta da contratada, além de montagem, testes e pré-operação. E a semi-integrada se diferencia porque aqui só faz o projeto executivo, a contratada só faz o executivo. Fornecimento e prestação de serviços associados também é um outro regime de execução, onde nós temos, além do fornecimento do objeto, eu vou transferir também a responsabilidade de operar, de manutenir, por exemplo, uma escada rolante, por exemplo, um elevador. Eu quero licitar não só o serviço, não só a obra, a implantação, como também a manutenção ao longo do tempo, porque ela é extremamente especializada, eu quero aproveitar tudo no mesmo pacote, fornecimento e prestação de serviço associado. Seria o melhor regime de execução. Maravilha? Quero lembrar para vocês aqui que o artigo 46 traz que é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Ressalva a hipótese do artigo 18, parágrafo 3. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para aferir padrões de desempenho, para aferir qualidade e para especificar o objeto, poderá ser realizado apenas o termo de referência, se for pregão, ou em projeto básico, no caso aqui de serviços comuns de engenharia, dispensada a elaboração de projetos. Então, via de regra, teria que ter sempre o executivo. Mas para os trabalhos diários, do dia a dia, se não houver prejuízo significativo, posso licitar só com o projeto básico. E aí eu não estou falando de uma empreitada integral, de transferir, de semi-integral, por exemplo, semi-integrada, de transferir a responsabilidade. Não, nesse caso, eu não estou transferindo para ninguém. Simplesmente, o meu projeto básico já definiu, já delimitou meu escopo, já tem um preço, já posso licitar, o trabalho é simples, é fácil de fiscalizar, não preciso de um projeto executivo. Maravilha? Então, já o executivo aqui, um resumo, fase da licitação pode não ser exigido, porque na contratação integrada ou na contratação semi-integrada. Na fase de execução, o executivo é obrigatório, salvo ressalvas aqui, onde a gente tem a inexistência de prejuízo, onde o projeto básico é suficiente para licitar e contratar aí os serviços. Bom, por fim, a gente encerra aqui e vamos resolver algumas questões.